Salve, salve, senhoras e senhores, mais uma vez nessa live que está cada vez mais tarde. Nós vamos começar a fazer live agora só a partir de meia-noite, pelo jeito. E do que se trata a aula de hoje? Bom, de alguns pedidos que me fizeram, na verdade vários pedidos que me fizeram sobre uma outra alteração que não é clínica, que não é clássica, melhor dizendo, na ortodontia, que são os caninos impactados, né? O que eu faço com os caninos impactados, se eu faço o tracionamento deles, se eu faço a extração, enfim, uma série de questões que regem esse tipo atípico de maloclusão que muitas vezes pode nos criar dúvidas em nossos consultórios sobre o que fazer, sobre a melhor conduta, extrair, tracioná-lo, substituição protética com implante, onde que eu coloco o implante e por aí vai, tá bom? De antemão, antes de eu entrar no canino propriamente dito, que é um tema extenso e eu não quero me alongar muito com vocês hoje, visto que já são 9h30 da noite. Antes de mais nada, eu queria te mostrar um pedacinho de uma palestra que eu dei certa vez no congresso da FEAD. Foi um convite incrível que me fizeram, isso já deve ter uns 3, 4 anos, né? Se não tiver mais, uns 5 anos, onde eu levanto uma reflexão sobre aqueles pontos que nós vimos ou nós começamos a estudar desde a semana passada, que são leis que regem o mundo e o jogo da ortodontia, que você precisa saber, sobretudo se estiver começando agora, para que você tenha resultados melhores e se torne um ortodontista mais prestigiado, não somente pelos seus pacientes, mas também na sua comunidade, pelos seus pares, né? Então a gente deu uma série de dicas, ou seja, a culpa não é da ortodontia, a culpa é nossa quando nós não temos os resultados que almejamos, as coisas que a gente tem que aprender, a vida não nos deve nada, enfim, uma série de coisas que a gente abordou na semana passada. E pegando o gancho da semana passada, eu queria te mostrar um pedacinho dessa palestra somente para que eu consiga te levar a um pouquinho mais de reflexão a respeito da mudança de chave que você precisa, sobretudo, nesse momento que a gente vive da ortodontia, de grandes inovações tecnológicas e de coisas que estão chegando novas no mercado, o que é importante saber, o que é descartável saber, tá bom? De antemão, queria te dizer que muito provavelmente as pessoas elas se encantam facilmente com o canto da sereia. O que é o canto da sereia? São as mecânicas mais novas, mais recentes que existem por aí. O mini implante cheio de 9 horas, o autoligado que tem a capacidade XYZ de fazer tal movimento que a gente não consegue com o aparelho fixo e vice-versa. Ou seja, por que eu estou começando dessa forma? Porque eu comecei soube, né, agora do Palmeiras se tornando o líder do Campeonato Brasileiro. Você pode me perguntar o que tem a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, quem quer que seja, o que faz um time ganhar o campeonato não é o canto da sereia. Você já viu algum time de futebol ganhar um campeonato só dando gols de bicicleta, só fazendo gols de bicicleta? Porque gol de bicicleta é o canto da sereia, se você for pensar bem, né? O cara, muitas vezes, ele faz uma jogada plástica que ele aprendeu e ele levou anos para executar aquilo. Agora, executar com maestria um movimento muito plástico, um gol muito bonito, isso é feito todas as vezes? Um time ganha campeonato fazendo gol de bicicleta sempre? Creio que não. E por que eu entrei nesse porém? Porque o Palmeiras passou a ser um time, o time de ponta hoje do Campeonato Brasileiro, simplesmente porque ele faz algo muito básico, que é justamente o passe.
Ou seja, os jogadores palmeirenses eles são muito bons em passe, nem se querem fazer gol, mas em passe. Isso ganha campeonato. A gente fica muito preocupado em aprender a técnica mais elaborada, o conceito de um aparelho novo, que usa mini implante, que vai servir para esse ou para aquele caso, mas que não servem para todos os casos. Ou seja, o que eu quero te dizer é que sempre quando você desejar ser um ortodontista melhor, assim como o time de futebol, tenha sempre em mente que o que vence campeonato ou que o que corrige maloclusões de fato não é o canto da sereia, não é o gol de bicicleta, é o básico, é o planejamento, é saber planejar muito bem. Muitas vezes as pessoas veem um lutador de Kung Fu, dá um golpe muito plástico, ele mata 1 milhão de gente só com um chute no ar que ele vira o pé e tudo mais. Muito bem, mas às vezes aquele cara, o mesmo lutador que dá aquele chute muito bonito, ele levou anos para chegar naquele resultado e aquilo não vai acontecer várias vezes, acontece uma ou outra vez. Aí você fala por que o cara se torna campeão de Kung Fu? É porque muitas vezes ele passou uma vida inteira, ele passou décadas aprendendo a dar um soco na parede. Por quê? Porque soco na parede é básico. O nadador, quando ele se torna muito bem, ele se torna muito bem em um único quesito ou em poucos quesitos, ele larga muito bem, ele chega muito bem. O que faz você ficar bom é o básico, não é o canto da sereia. Então tenha sempre isso muito em mente toda vez que você estiver diante de um caso clínico desafiador. São os conceitos básicos de planejamento ortodôntico que vão te fazer melhor ortodontista do que simplesmente aprender uma técnica nova, uma prescrição nova que serve para casos que são extremamente específicos. Entendeu? Então, lembre-se sempre disso, e isso me chamou muita atenção hoje no Palmeiras, quando eu tive a oportunidade de ver que eles são bons em algo muito básico, tá bom? Então, de antemão, partindo para uma segunda análise filosófica sobre a vida do ortodontista, eu vou virar a câmera para que você veja um pedacinho da palestra que eu dei há muito tempo atrás no congresso da FEAD, o qual eu fui convidado, e foi um orgulho para mim poder participar de um evento tão bonito. E já naquela época, né, isso aqui a gente tem o quê? 3, 4 anos, né? Eu já falava sobre as mudanças que a gente observava no mundo, né? O mundo não para, as mudanças não param, mas eu começo a refletir um pouco sobre isso para você entender as mudanças que você tem que ter hoje na sua vida como ortodontista para ter resultados cada vez melhores. O que era importante até bem pouco tempo atrás já não é mais. Então o mundo está mudando sim. De novo, deixa eu te perguntar, não sei se provavelmente você não é da minha idade, mas acredite, eu cheguei a fazer curso de datilografia, porque, não sei, naquela época era importante você ter uma destreza manual, conseguir datilografar, conseguir digitar um documento mais rápido. Isso te gerava bons empregos na década de 70 e 80, e eu lembro que certa vez eu cheguei a fazer um curso de datilografia, né? Agora eu te pergunto, o que aconteceu com esse tipo de maquinário que povoava todas as repartições públicas? Minha mãe foi servidora pública federal, ela trabalhava com isso, e a sala dela tinha no mínimo umas 15 máquinas de escrever. Aonde foi parar esse material? O que aconteceu com o cara que trabalhava com esse material, ou mesmo o professor de datilografia? Veja que no mundo moderno, o que acabou mudando é que agora os teclados são inclusive digitais ou simplesmente não existem.
A velocidade que a tecnologia nos empurra contra a parede é tamanha que faz com que, no momento em que a gente aprenda uma nova tecnologia, outra já está disponível para que a gente aprenda novamente. Então você veja bem, hoje nós já fazemos todas as transcrições através da nossa própria voz. Muito bem. O que mais que eu gostaria de te mostrar e que anda mudando? O Silvério, o Dr. Silvério, acabou de entrar aqui, um grande amigo meu, é dessa época em que o disquete ele tinha uma vida útil de 5 anos, armazenava míseros megabytes, né? Às vezes nem isso, e era uma imensidão de memória para a gente naquela época. Eu cheguei a fazer trabalhos escolares com isso também, embora eu não seja tão velho assim, mas sim, cheguei a fazer. E olha que curioso, o salto para a gente chegar num disquete foi de centenas de anos, né? Se não milhares de anos. E do disquete para o pendrive, o salto foi de décadas, se não menos de uma década. Então é interessante a gente notar que a velocidade da tecnologia ela acaba sendo exponencial. E quando menos a gente se espera, nós nos deparamos com novas tecnologias, onde hoje podemos dizer que nem dispositivos fixos a gente utiliza mais, nem dispositivos físicos a gente utiliza mais para guardar as nossas memórias. Hoje a gente guarda tudo na nuvem, em diversos dispositivos que não precisam de nenhum tipo de recurso físico. Muito bem, e o videocassete? Muitos de vocês utilizaram também na década de 80, também na década de 90. Era facilmente encontrado em locadoras de bairro também, e era onde a gente conseguia assistir os documentários e filmes da época, né? Depois ele evoluiu para o DVD. E o que aconteceu com seus DVDs? Onde que eles estão guardados? Onde que você os coloca hoje? Já avaliou o preço de um aparelho de DVD hoje? Ele custa menos de R$100, sendo que o videocassete era quase que o preço de um carro que a gente pagava por esse recurso. Então veja que as coisas elas evoluem, tornam-se cada vez mais populares e os preços também eles diminuem na mesma velocidade que a tecnologia evolui. Hoje nós não temos mais nada disso. Eu joguei meu último DVD fora, deve ter uns 3 meses, entendeu? Não temos mais isso. Por quê? Simplesmente não precisamos. E quando a gente não utiliza um sistema de streaming, a gente usa o Google, que é uma plataforma incrível que vai armazenar um monte de informações e documentários que a gente precisa. Videolocadoras, quantos de vocês chegaram a frequentar esse tipo de ambiente, né? E muitas vezes a gente tinha dificuldade de alugar, devolver na época correta, tinha que rebobinar a fita, lembra disso? O que virou as videolocadoras? Foram engolidas de certa maneira por videolocadoras mais especializadas e profissionais, como era a American Express e o fadado ao fracasso Blockbuster, né? Muito bem. E o que aconteceu com o Blockbuster, gente? É muito interessante a história da Netflix, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, que falando justamente que a Netflix, ela surgiu, na verdade, por conta de 2 estudantes que pagaram certa vez uma multa altíssima por devolver a fita cassete atrasada para uma Blockbuster. Dali surgiu a ideia da Netflix. E foi muito interessante que nos anos 2000, no estouro da bolha das empresas.com, a Netflix, muito, muito ruim das pernas, com caixa todo quebrado, chegou a oferecer para a Blockbuster o seu negócio, e ela disse que não, que aquilo era uma coisa passageira, e anos depois quem pediu falência foi a própria Blockbuster.
tentando te mostrar que ou você se adapta ou você está fora do mercado. Tudo bem? A BIP, lembra que era chiquérrimo ficar com o BIP preso no cinto, né? Era utilizado para receber mensagens, como se fosse uma secretária eletrônica, e os BIPs foram substituídos pelo telefone e depois mais em um ambiente contemporâneo pelos celulares também, né? Que assumiram diversas funções, inclusive aquelas em que nós passamos a nos comunicar muito mais através de mensagens de voz e mensagens escritas do que propriamente escutando a voz da outra pessoa. Televisores que antes eram recursos que demandavam espaço muito grande, hoje não, eles são fininhos, ocupam muito menos espaço e muitas vezes sequer existem, né, em nossas residências. Por quê? Porque acabaram sendo substituídos por outros tipos de tela, como o nosso computador, os celulares e tablets. Então veja que tudo está em franca mudança. O que faz esse profissional hoje? O profissional que trabalhava consertando, fazendo reparos em televisores e em máquinas fotográficas também, aonde vivem e do que vivem esses profissionais hoje. Agências de viagem muito comuns, muito utilizadas também na década de 90, foram facilmente, não digo facilmente, mas foram em grandes medidas engolidas por empresas.com, empresas digitais que hoje oferecem serviços e aumentam a independência, por assim dizer, dos seus clientes para que eles mesmos façam as suas compras e gerenciem as suas próprias viagens. Bibliotecas também estão com os dias contados, né? Porque talvez aqui ainda no Brasil não, porque o sinal de internet não chega ainda para todas as pessoas, mas a verdade é que a biblioteca ela foi substituída também em grande parte pelos buscadores online que a gente tem hoje. Correios. Qual foi a última vez que você mandou uma carta pelo correio? Também. Fax. Aonde que existe mais fax? Em qual empresa isso é necessário mais? Vejam como as coisas evoluem. Hoje a gente tem as redes sociais que faz esse papel muito bem. A gente tem o próprio WhatsApp, que a gente consegue digitalizar documentos e enviá-los de uma forma muito mais adequada. E a nossa concorrência? O que você acha que aconteceu no mundo da ortodontia? Ela cresceu, mudou ou não? Certamente você vai chegar à conclusão que ela está realmente muito maior e que hoje tornar-se um profissional diferenciado é muito mais complicado e muito mais difícil do que já foi para os nossos pais e para os nossos avós. Então por que eu estou te mostrando isso tudo? Por que mudar então? Por que mudar é tão importante, é tão necessário? Fazer com que o seu trabalho ortodontista torne-se muito mais mental do que braçal. Talvez a resposta para essa pergunta esteja justamente na palavra mudança, porque ou você muda, ortodontista, ou você dança. Tudo bem, pessoal? Então, depois dessa hora filosófica que eu quis passar para você, que faz parte de alguns aconselhamentos, aqueles que estão de início na ortodontia. Sem mais delongas, eu queria mostrar rapidamente para você o que o planejamento pode fazer por você e o que a falta do planejamento pode te causar de dano também. Especificamente sobre um tema que eu gosto muito, que são os tracionamentos de dentes impactados. De certa maneira, trata-se de uma maloclusão atípica, né? Por quê? Porque o Dr. Lawrence Andrews, quando desenvolveu as 6 chaves de oclusão, e o Dr. Engel também,
eles não previam isso em seus planejamentos, eles não previam como fazer um planejamento adequado para esse tipo de alteração atípica. Dessa forma, eu queria te mostrar um caso que veio de um colega. Na verdade, a garotinha, que é a Priscila, ela chegou no meu consultório, isso há muitos anos atrás. Você vai ver que tem 20 anos esse caso. E a Priscila, ela apresentava... na verdade, ela não começou o tratamento com um outro colega com um canino impactado. Ela tinha dentadura mista e o dentista em questão pediu algumas radiografias para a Priscila para avaliar não sei o quê. Por quê? Você vai entender o caso. Então veja bem, deixa eu começar a mostrar aqui para você o caso da Priscila. Essa é a Priscila, veja bem. A Priscila não tem grandes alterações faciais, se você notar. Ela tem um bom perfil, o terço inferior é proporcional com o terço médio, boa linha de sorriso, apesar de estar entrando na adolescência. Você sabe que adolescente não ri, adolescente rosna pra gente, não é verdade? Então, essa é a Priscila. Muito bem, a Priscila, ela procurou um tratamento ortodôntico com um colega nosso, porque a mãe reclamava disso aqui que você está vendo, ó, dessa alteração no sentido vertical. Então ela era portadora de uma sobremordida profunda. Mas veja bem, essa sobremordida profunda, ela tem uma etiologia dentária ou esquelética? Para tentar responder essa pergunta para você, eu vou voltar na face. Toda vez que uma mordida profunda ela vem acompanhada com o terço inferior da face diminuído, isso quer dizer que você tem uma maloclusão dentro da boca que acabou alterando alguma relação facial. Isso é uma característica de maloclusões esqueléticas, o que não é o caso. Então, se você notar bem, deixa eu voltar aqui para você. A Priscila não tem o terço inferior da face diminuído. Então, se essa sobremordida profunda não comprometeu a face em nenhum aspecto, é porque essa sobremordida ela tem uma etiologia dentoalveolar. E como toda etiologia dentoalveolar da sobremordida profunda, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que extruir dente posterior? Não, você tem que intruir exatamente os dentes que extruíram patologicamente. Nesse caso, a Priscila perdeu o contato vertical entre os dentes superiores e inferiores por conta da perda do torque desse dente, e a perda do contato com o dente adjacente permitiu a extrusão patológica desses elementos. Facilmente corrigível. Por quê? Porque basta você fazer uma colagem diferencial. Obviamente que depois que ela tiver a dentadura permanente completa. Então, uma vez que ela trocou todos os dentes, você pode fazer uma colagem com os seus brackets, com seus acessórios na região anterior, mais para incisal. Assim, o seu fio ortodôntico vai sofrer mais deflexão, permitindo a intrusão dos dentes anteriores. E está resolvido o problema dela. Tudo bem? A Priscila apresenta alguma alteração transversal? Também não. Olha só, ela não tem mordida cruzada posterior. A gente não devia se preocupar com nada nesse sentido. E por fim, olha os molares em perfeita relação de classe 1. Por que é importante ter molares em perfeita relação de classe 1? Simplesmente porque a chave molar é a garantia da estabilidade na região posterior do arco. Simplesmente por isso. Então, toda vez que você estiver diante de uma maloclusão, onde os molares vierem em relação de classe 1, eu te aconselho a ajoelhar no chão, levantar as mãos para o céu e agradecer. Por quê? Porque a região posterior ela já veio pronta para você. Mas o que eu quero te mostrar não é isso, porque o grande problema da Priscila não é a sobremordida profunda de origem etiológica. Como eu disse para vocês, qual foi o motivo pelo qual a mãe levou a Priscila no ortodontista? Foi a sobremordida. Tudo bem. Lá chegando, o ortodontista pediu uma radiografia panorâmica. Então, espero que você esteja enxergando muito bem essa radiografia panorâmica. Aqui, eu queria te mostrar alguns pontos relevantes. A Priscila,
ela está na dentadura mista. Em qual fase da dentadura mista? No período intertransitório. Então, se você notar bem, ela tem molares permanentes totalmente erupcionados e tem os 4 incisivos superiores e inferiores totalmente erupcionados. Todos os demais dentes descidos estão presentes na boca da Priscila. Isso é o período intertransitório, uma fase que vai mais ou menos de 8 a 10 anos de idade e que ela não tem quase nenhuma alteração clínica. É a fase da dentadura mista onde existe a maior proliferação celular é no período intertransitório. Porém, clinicamente, a gente observa muitas poucas alterações, né? A gente vê muito no primeiro período transitório, que vai de 6 aos 8 anos, onde é responsável pela troca dos incisivos descidos pelos incisivos permanentes. E no segundo período transitório, que é quando a dentadura posterior começa a ser trocada definitivamente pela dentadura permanente. Muito bem, então ela está na dentadura mista no período intertransitório. Está tudo bem por aí. Quando a gente avalia os dentes, o que eu noto? Eu noto segundos molares ainda altos, germe do terceiros molares, os pré estão presentes e os caninos estão altos, né? Não tão altos, mas já estão no meio do caminho. E toda vez que o folículo pericoronário dos caninos se aproximam das raízes dos incisivos, isso vai obrigar os incisivos a convergirem as suas raízes e divergirem as suas coroas, numa fase que chama-se fase do patinho feio, que vai de 7 aos 14 anos de idade, né? Mas ela se torna mais visível por volta dos 10 anos de idade. Isso aqui é um fenômeno natural que acontece para permitir a passagem do canino pela raiz do incisivo lateral e pela raiz do premolar. Então o canino ele tem uma guia de erupção muito tortuosa, né? Ele é formado aqui, ó, ao lado da abertura piriforme e tem uma guia muito tortuosa e muito difícil, né? Porque ao contrário do que acontece nos demais dentes, que tem as suas guias de erupção vertical, o canino não, ele tem uma guia de erupção muito angulada e chega até o ambiente intrabucal numa fase muito tardia, onde todos os dentes já estão acomodados no rebordo alveolar. Então a vida do canino não é fácil por conta de tudo isso. Bom, mas o que eu quero te mostrar é que toda vez que você estiver diante de caninos assim, que apresentam uma angulação, anota aí, isso é importante, uma angulação menor do que 31 graus, ele é muito favorável a erupcionar passivamente ou mesmo a sofrer um tracionamento cirúrgico no caso de impactações, tá bom? Então anota isso, que isso é um ponto relevante. Toda vez que o canino ele tiver uma angulação menor do que 31 graus, é porque ele apresenta-se numa posição mais vertical. Tá bom, esse canino então está correto? Ele virá? Sim, ele virá, está correto, e você não precisa fazer nada além de acompanhar a própria erupção desse elemento, passivamente. Já o outro canino, também ele tem uma excelente angulação. E os caninos inferiores da mesma forma, né? Sobretudo o do lado direito, também está bem angulado, próximo do plano oclusal. Esse é o segundo ponto que eu quero que você anote. Para que você tenha sucesso no tracionamento de um canino que esteja incluso, ou mesmo um canino que vai erupcionar passivamente, eles têm que estar próximo do plano oclusal. E o que é próximo do plano oclusal? É ter uma distância entre a sua cúspide e o plano oclusal de no máximo 14 milímetros. Se você tiver uma altura maior do que 14 milímetros, provavelmente você não terá sucesso numa eventual tentativa de tracionamento de canino, tá? Tudo estava correndo muito bem, o ortodontista pediu essa radiografia, salvo esse canino aqui. Esse é o grande problema. Por quê? Porque ele já fugiu da sua guia de erupção normal, que está exatamente aqui, ó. Olha o canino descido aqui, ó.
Tá vendo? Note como ele já apresenta uma angulação maior do que o seu contralateral. E isso é um fator em que você tem que observar precocemente. Por quê? Porque em 80% dos casos, segundo o trabalho do Bichara, toda vez que você vir algo desse tipo, onde o canino já está mais angulado do que deveria, você deveria extrair precocemente o canino descido, seja qual seja a idade do seu paciente. Ah, mas o paciente ele está com 10, ele está com 9 anos e o canino descido ele vai esfoliar com 14. Aqui você não tem tempo para esperar. Você tem que tirar o canino precocemente. Por que isso? Porque em 80% dos casos, somente a remoção do canino descido é suficiente para que esse dente que tem força de erupção ativa retorne à sua guia de erupção natural. Ou seja, ele desangula espontaneamente e nasce onde ele deveria nascer. Se você não faz isso precocemente, a tendência é que o prognóstico dessa correção espontânea seja cada vez mais difícil. Então, veja bem o que o dentista viu e não fez nada. Não fez nada. Não é porque é um mau dentista, mas simplesmente porque não sabia dessa informação. Os dentes, eles sempre procuram a menor região de densidade óssea para erupcionarem. Então o canino ele tentou erupcionar aqui, ó. Só que por algum motivo, que pode ser uma anquilose do dente descido, ele esbarrou em um anteparo que era muito difícil de ser superado. Então ele vai buscando outras regiões que têm menor densidade óssea, seja para distal ou seja para mesial, como aconteceu nesse caso. E sabe o que é mais interessante desse caso, pessoal? É que o ortodontista viu isso e não fez nada. E pior, note que a gente está no ano 2000 aqui. No ano de 2001, esse dentista pediu para a mãe trazer a Priscila uma segunda oportunidade, porque ele queria avaliar a possibilidade de entrar com o aparelho para corrigir a sobremordida profunda. Então, em 2001, a mãe tirou uma nova radiografia. E eu quero que você observe muito bem o que aconteceu com esse dente, que deveria ter opcionado corretamente no lugar, mas que o dentista não tirou o dente descido. Então vamos lá. No ano 2001, olha o que aconteceu com o dente. Então ele estava aqui e veio para cá. Você está notando que o canino permanente, se ele tem força de erupção ativa, ele vai buscando a região de menor densidade óssea. Numa posição como essa, é a mesma paciente, gente. O ortodontista viu isso aqui e nessa situação, pessoal, fica muito difícil você tentar fazer algum tratamento precoce, tirando somente o canino descido. De um ano para o outro, o canino sobreangulou. E aqui a única coisa que você poderia fazer pela Priscila era um tracionamento cirúrgico com sucesso. Ela conseguiria vir com o canino para cá porque o ápice ainda está aberto, ele ainda tem força de erupção ativa. Mas note que o ortodontista viu isso e ainda assim sequer tirou o canino descido. Sabe o que eu acredito? Nesse caso, eu acho que ele pediu o raio-x, mas ele sequer olhou, porque não tem o menor cabimento você ver uma situação como essa e esperar isso aqui acontecer, pedir outra radiografia. E aí, pessoal, pasmem, não satisfeito com esse tipo de situação, a Priscila voltou ainda um ano depois de 2001, em 2002, e o mesmo dentista pediu uma terceira radiografia. E olha o que vai acontecer com o nosso canino, que já estava muito angulado. Ele termina desse jeito em julho de 2002. Então veja bem, aqui nessa situação você não tem sequer mais a possibilidade de tentativa de tracionamento desse canino. Simplesmente porque ele não vem mais. A raiz está totalmente formada, a força de erupção já não existe mais e ele está extremamente horizontal. Aqui é extrair, tirar o dente descido, enfim, e colocar um implante.
Tá vendo? Então, veja, eu vou voltar às 3 radiografias. Olha a primeira radiografia. O dentista viu, não fez nada, poderia ter sido feito um tratamento precoce somente tirando o canino descido e já seria suficiente para acertar a guia de erupção. O mesmo dentista esperou um ano. Olha o que aconteceu com o nosso canino. Um ano para tomar alguma decisão e não tomou nenhuma decisão. Então, note que o canino descido continua na mesma posição. Só que nessa situação já é impossível a erupção natural desse elemento dentário. Aqui a gente ainda poderia fazer uma cirurgia de tracionamento. Como se não bastasse, o ortodontista ainda pediu uma terceira radiografia um ano depois. E aqui já não é possível fazer nada. Então veja bem, pessoal, por que é tão importante a fase de planejamento ortodôntico e, sobretudo, aqueles que sejam precoces. Por quê? Porque se você não faz, você pode estar incorrendo a erros gravíssimos que não têm uma solução fácil e que são altamente prejudiciais a seu paciente. Por isso, eu parei para mostrar esse caso para você que eu acho emblemático, tá? Quando a Priscila chegou para mim, ela já chegou nessa situação, infelizmente, né? E a mãe tinha as 3 radiografias. Imagina o tamanho do processo que isso não pode gerar para um ortodontista que negligenciou ou simplesmente não viu as alterações que estavam acontecendo ali ano após ano. Por isso, dessa forma, mais uma vez, e para a gente terminar o papo por hoje, amanhã eu vou falar bastante também de caninos impactados, o que você deve avaliar, né, em termos de fatores que são relevantes para você determinar se você leva o seu paciente para a cirurgia, né, e pede para extrair o canino para a instalação de um implante, ou não, se cabe a tentativa do tracionamento ortodôntico. Primeiramente, você tem que entender se o canino é importante ou não para você, né? Porque se você não entende o canino como um dente fundamental na oclusão, é simples. É simples. Toda vez que você tiver um canino incluso, basta extraí-lo e colocar o pré no lugar ou colocar o implante, entendeu? Se ele não é importante. Mas a verdade é que o canino tem uma função fundamental, né, na oclusão de qualquer pessoa. É ele quem preserva a saúde periodontal dos dentes posteriores e dos dentes anteriores. É ele que faz a transição harmoniosa da região anterior para a região posterior. Então ele também tem uma questão estética muito importante. As desoclusões e os movimentos biológicos bordejantes da mandíbula são feitos por ele, então ele controla, de certa maneira, a abertura e o fechamento da oclusão. É um dente fundamental para a gente. Então, de antemão, toda vez que você tiver um canino incluso, o primeiro raciocínio que tem que passar por você é como eu vou colocar esse canino no ar. Num segundo momento, se isso não for possível, aí a gente pensa em extração, mas jamais pensar em extração de cara, porque são dentes fundamentais na nossa vida clínica. Então era isso que eu tinha para te dizer por hoje. Espero te ver aqui amanhã. Espero que seja um pouco mais cedo e vamos conversar muito sobre caninos impactados, planejamento ortodôntico. Se tiverem alguma dúvida, eu sempre estarei à disposição. Deixa a sua dúvida aqui. Deixa a sua sugestão de tema para a gente falar de planejamento, que eu vou ter o maior prazer em te trazer casos clínicos interessantes e a gente ter a oportunidade de falar bastante sobre ortodontia e planejamento. Tá bom? De antemão, deixa eu agradecer ao Dr. Roberto, um grande aluno. Obrigado pela presença, Dr. Roberto. Espero que você tenha chegado bem, tá? Cadina Fernanda, Juno Vaz, Maria Paloma, Glau Elaine, seja bem-vinda, Dr. Caio César, Dr. Vitor, o Urcedo, deve ser espanhol. Falar nisso, gente, eu tenho também um outro convite para fazer para vocês. Nesse sábado vou estar dando uma aula na Espanha sobre mini implantes extraveolares. Se você tiver interesse, não deixe de acessar o
Online Orthodontics Academy, que é um instituto de ortodontistas mundiais, onde a gente presta o serviço de dar aulas, fazer planejamentos clínicos, então vai ser bem interessante. Vai ser uma palestra em inglês. Na verdade é uma aula, né? São 4 horas e não é em inglês não, minto, tô ficando doido, é em espanhol, tá bom? Espero vê-los lá também. Doutora Rafaela, obrigado pela presença. Doutora Aline, doutora Maria Lívia, seja bem-vinda. Patrícia Bosque, sempre presente. Aline, Cláudia Romã, Nelice Cardoso, obrigado pela presença. Cíntia, doutora Cíntia. Valdemar Neto, obrigado pela presença. Ângela Leite, doutora Ana Pedra e tantos outros. Obrigado mais uma vez, um beijo no coração. Amanhã a gente se vê novamente. Grande abraço, excelente noite.